Olá, sejam todos bem-vindos. Esta é a aula 16 do curso de Cálculo N1 e hoje a gente vai falar de teoremas sobre derivada. Bem, na verdade, essa aula eu vou listar 3 resultados aqui interessantes sobre a derivada, que a gente vai ver que a derivada ela vai além do que só construir gráfico de funções e tem também resultado belíssimo com aplicação vasta, né? Só que para esse caso aqui, cada teorema desse eu vou aplicar em um exemplo, certo? Vou usar um exemplo, mas a aplicabilidade dele é vasta. Para a aula não ficar tão longa, eu vou fazer uma aplicação para cada resultado, beleza? Então, lembrando, antes de mais nada, que essa aula tem um mínimo de edição possível. Então já vamos desculpando qualquer gaguejada, tosse, parada para beber água, ou pigarro, qualquer coisa que acontecer, que ela vai ficar no vídeo, certo? Então, sem mais delongas, vamos para a aula. Bem, o primeiro resultado é a regra de L'Hopital, certo? Teorema, mas eu vou chamar ele de regra de L'Hopital e vocês vão entender bem porque é uma regra. Bem, o que é que diz o teorema, né? O teorema diz que se f e g são duas funções diferenciáveis, com g diferente de zero e g' diferente de zero para todo x no domínio da g, então a gente tem duas conclusões sobre essas funções. Primeiro, se o limite de f de x quando x tende a p for igual ao limite de g de x quando x tende também a p, isso for igual a zero. E além do mais, o limite de f' de x sobre g' de x, ou seja, o limite do quociente das derivadas dessa função for L, né? Esse limite existir for L, tanto sendo um número real ou mais ou menos infinito, isso significa que o limite do quociente dessas duas funções também vai ser L, certo? E uma segunda parte desse teorema é que agora, se em vez dos limites tenderem a zero de f e g, esses limites forem mais ou menos infinito, tanto faz, mas se o limite do quociente dessas derivadas, quando x também tende a p, continua sendo L, tanto sendo um número real quanto um número quanto mais ou menos infinito, então o limite do quociente dessas funções continua sendo L. Por que é uma regra, né? Por que eu botei como uma regra, né? Porque, olha, vê bem, se você reparar um pouco, assim só falando ele fica meio esquisito, parece que não tem sentido nenhum, né? Não vai lhe ajudar em nada. Mas se você reparar bem, o que é que o teorema está dizendo, né? Está dizendo que limites de quocientes de funções com indeterminações do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, você tem uma maneira rápida e prática de calcular esse limite, que é quem? Calculando o limite do quociente das derivadas das funções que estão sendo envolvidas, né? Então, se o limite da função aqui de cima for 0, de baixo for 0, ou seja, se eu tiver uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, calcular esse limite é a mesma coisa de calcular o limite, sendo que derivando a função de cima e derivando a função de baixo e calculando esse limite. Achando o limite para as derivadas, o limite coincide com o limite das funções originais, né? Tanto sendo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Então a regra de L'Hopital ele te dá uma coisa bem prática, que é calcular limites do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, né? E mais ainda, utiliza a derivada. E a derivada de uma forma bem simples, né? Eu não vou derivar a regra do quociente, né? Eu não vou aplicar uma regra do quociente. Derivar em cima e derivar embaixo, calcule o limite. Se o limite for para algum canto, o limite da função sem derivar, né? O limite do quociente dessas funções sem derivar vai ser o mesmo L, beleza? Vamos aplicar com um exemplo. Por isso que é regra, né? Uma regra sempre, porque essa regra sempre se aplica quando tiver limites de indeterminação do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, beleza? Aí, claro, esse é um teorema, então dá para demonstrar e é possível demonstração, só que, de novo, vou me ater aqui só a técnica. Por isso que esse teorema é tão técnico, né, que ele é chamado de regra de L'Hopital, porque serve como uma regra mesmo para calcular limite. Bem, mas a demonstração dele é puramente analítica, não tem intuição geométrica nenhuma, certo? Então não dá nem para fazer um desenho para entender o que está acontecendo aqui. Mas acredita, confia que é sucesso essa regra, certo? Então vamos ver com um exemplo aqui como é que a gente calcula limites, né? Então vamos calcular os limites abaixo. Vamos pegar o primeiro exemplo. O limite de x à quinta menos 4x² mais 2x mais 1 sobre x à quarta mais
menos 1, quando x tende a 1. Se você reparar bem, o que está acontecendo aqui? A indeterminação está sendo do tipo 0 sobre 0, né? Então aqui em cima, quando x tende a 1, dá 0. Aqui embaixo, quando x tende a 1, também dá 0. E nesse tipo de indeterminação, né, que a gente tinha um polinômio zerando em cima, um polinômio zerando embaixo, como é que a gente resolveria esse polinômio, né? Como é que a gente resolveria o polinômio? Não, esse limite. Bem, se x igual a 1, 0 aqui, x igual a 1, 0 aqui, então tem um x menos 1 aqui escondido, tem um x menos 1 aqui escondido, e aí a gente tinha que dividir esse polinômio por x menos 1 e esse por x menos 1 e saber como é que o x menos 1 aparecia aí. Bem, agora com a regra de L'Hopital, a gente não precisa fazer isso. Então, com a regra de L'Hopital, para a gente resolver esse limite aqui, basta a gente resolver o limite desse de cima derivado sobre esse aqui esse de baixo derivado. Não é regra do quociente, certo? Então não vou aplicar a regra do quociente, é simplesmente derivar em cima e derivar embaixo. Então derivando em cima dá 5x à quarta menos 8x mais 2 e derivando embaixo dá 4x à terceira menos 1. E aí quando a gente fizer x tender a 1, em cima vai para menos 1 e embaixo vai para 3. Então, olha, o limite das derivadas, do quociente das derivadas existiu, dá menos 1/3. Então, esse limite também existe e vale menos 1/3. Então, super prático, super rápido. É só se deu 0 sobre 0, deriva em cima, deriva embaixo. E aí, se foi embora a indeterminação, só é avaliar e ver quanto é que vai dar esse limite. Beleza? Super prático, super rápido. Essa regra de L'Hopital é uma mão na roda, certo? Agora, as indeterminações, elas podem vir um pouco disfarçadas, né? Como, por exemplo, nesse limite aqui, né? Vamos calcular o limite de 10x ao quadrado menos 1001 vezes e elevado a menos 2x. Se você fizer x tender a infinito, o que é que está acontecendo aqui? Essa primeira parcela aqui, claro, vai para mais infinito. Essa segunda parcela aqui vai para zero. Então, ficou infinito vezes zero, que a gente já viu que é indeterminação, certo? Então, como é que a gente resolveria esse limite? Qualquer ferramenta que a gente tinha até agora ficava difícil resolver. Poderia resolver? Poderia, mas talvez desse muito trabalho. Mas só que essa indeterminação aqui é uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito, só que está um pouco disfarçada. Disfarçada como? Bem, a gente pode reescrever esse limite aí como sendo o limite, né, de 10x ao quadrado menos 1001 sobre e elevado a e elevado a 2x, né, porque a potência está negativa, então ele vai para aqui para baixo para o denominador, a potência positiva. Ou vice-versa, né, se a potência está aqui embaixo, ela sobe negativa, né, tem essa relaçãozinha de potência. Então veja bem, agora quando eu fizer x tender a infinito, aqui em cima vai para infinito e aqui embaixo é para infinito. Então a gente tem infinito sobre infinito. E aí, se tem infinito sobre infinito, a gente pode usar aquela segunda parte da regra de L'Hopital e encontrar o limite disso aqui é simplesmente encontrar o limite da derivada desse sobre a derivada desse. De novo, não é regra do quociente, é a derivada de cima pela derivada de baixo. A derivada de cima vai dar 20x, a derivada de baixo dá 2 e elevado a x quadrado. Se você fizer a tendência aqui, continua em determinação do tipo infinito sobre infinito. E agora? Bem, e agora você aplica a regra de L'Hopital de novo, porque essas funções continuam contínuas, essas funções continuam diferenciáveis e continuam dando infinito sobre infinito. Se dá infinito sobre infinito, só é aplicar a regra de L'Hopital. Então, você sempre que a função for diferenciável, você pode aplicar a regra de L'Hopital aí quantas vezes precisar até a indeterminação sair, certo? Então, aplicando a regra de L'Hopital mais uma vez, a gente fica com 20, né, a derivada de cima é 20 e a derivada de baixo dá 4e elevado a 2x. Então, quando fizer x tender a infinito, aqui em cima fica constante, aqui embaixo fica um número muito grande, então o resultado disso é 0. Beleza? Então, a regra de L'Hopital, mãozinha na roda, é mamão com açúcar para resolver limites. Claro, todo limite não, apenas limites que forem da indeterminação do tipo 0 sobre 0, ou infinito sobre infinito, ou menos infinito sobre menos infinito, certo? Só em determinações desse tipo é que eu vou poder aplicar a regra de L'Hopital.
Beleza? Então mais uma forma aí, depois que se conhece derivada, a gente tem uma nova forma de calcular limites, certo? Então vamos ao próximo resultado, que é o teorema de Rowley, certo? E o que é que diz o teorema de Rowley? Se f é uma função contínua no intervalo AB e diferenciável no intervalo aberto AB, né? Contínua no fechado e diferenciável no intervalo aberto, tal que o f de A seja igual ao f de B, ou seja, nos extremos desse intervalo a função ela tem o mesmo valor, então existe um C dentro desse intervalo AB, tal que esse f' de C é zero, ou seja, tal que a derivada da função aplicada nesse ponto C ela é zero, beleza? Bem, esse teorema de Rowley, esse já tem um apelo geométrico, né? Eu vou justificar que realmente isso é bem... Na hora que a gente desenhar, você vai ver que isso aqui é bem plausível que aconteça, certo? Mas, de novo, desenho, mais uma vez, né? Como já vem comentado em outras aulas, desenhos, eles não são demonstrações, né? Mas eles te dão um caminho, né? De verificar que isso de fato é verdade, certo? Então, bora ver que isso aqui é bem intuitivo mesmo, esse resultado é bem intuitivo. Vamos desenhar a situação aqui, né? Então, qual é a situação? Eu tenho um intervalo fechado AB, tenho uma função que está definida nesse intervalo fechado e que é contínua, né, nesse intervalo fechado e diferenciável no aberto, né? Então, uma função suave, sem bicos. E f de A coincide com f de B, ou seja, f de A e f de B estão na mesma altura, certo? Então, o que está dizendo esse teorema, né? Esse teorema está dizendo que em algum ponto desse intervalo AB, o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico vai ser zero, ou seja, tem algum ponto daqui que a reta tangente ela é horizontal, né? Ou seja, a reta tangente é paralela ao eixo x. E era de se esperar, né? Porque se essa função é contínua e diferenciável, né? Se ela sobe, em algum momento ela vai ter que descer para poder encontrar o f de b, né? Que se o f de A está na mesma altura do f de b, se ela subiu, ela em algum momento ela vai ter que descer para poder encontrar o f de A lá na frente, né? E se ela subiu e depois desceu, com certeza a derivada nesse ponto vai ser zero, né? A derivada da reta tangente nesse ponto vai ser uma coisa horizontal, né? Na verdade tem dois pontos, né? Tem um aqui, né, no desenho que eu fiz, tem um aqui e tem outro aqui. Podia só que ela subisse e depois descesse, ou só descesse e depois subisse. Mas como ela é sem pedaços, se ela subiu, ela vai ter que descer. E se ela for reta, claro que a coeficiente angular da reta é constante, então constante igual a esse aqui. Beleza? Certo? Então, se subiu tem que descer, se desceu tem que subir e sempre de forma suave, porque eu estou supondo que ela é diferenciável. Claro, se ela tiver bicos aqui, então a gente já não tem mais a condição do teorema de Rowley. Por isso que a necessidade que seja contínua no fechado e diferenciável no aberto, né? Então, ou seja, vai ter um ponto aqui em que a reta tangente ao gráfico nesse ponto é paralela a essa reta constante y igual a f de A ou f de B. Beleza? Então é inevitável que isso aqui aconteça, né? Em algum ponto vai ter que estar reto, né? A reta tangente vai ter que estar reta, não, que sempre vai estar reta, né? Vai ter que ser paralela ao eixo y, ao eixo x, né? Então vai ter que ser horizontal em algum ponto. Beleza? Então vamos ver com um exemplo clássico aqui de aplicação do teorema de Rowley. Bem, um exemplo clássico de aplicação do teorema de Rowley é o seguinte. Verifique que a equação x ao cubo mais 10x menos 2 possui apenas uma raiz, né? Então, ou seja, só tem uma raiz, não tem duas, nem tem três. Ela podia ter até três, né? Podia ser que ela tivesse até três, mas aqui eu estou garantindo que ela tem só uma raiz. Como é que eu faço isso? Bem, eu vou usar na verdade até um teorema já conhecido. Além do teorema de Rowley, a gente vai usar um teorema conhecido também da gente, que é o teorema do valor intermediário. Bem, mas só que primeiro o teorema de Rowley e o teorema do valor intermediário, eles tratam de funções, né, funções contínuas. Então a gente tem que enxergar essa equação como uma função. Mas aí é fácil, né? Só basta considerar a função f de x como sendo x ao cubo mais 10x menos 2 e para garantir que essa função já tem uma raiz, né, que ela tem uma raiz com certeza, você pode perceber que o f de 0 é 2, que é menor que 0, e o f de 1 é 8, que é maior que 0. Então, ou seja,
para algum valor, né, para x igual a zero, a função ela tem um valor negativo, né, ou seja, está abaixo do eixo x, e para x igual a 1, para outro valor, essa função valeu 8, que está acima do eixo x. Como essa função é um polinômio e é contínuo, ela tem que cruzar o eixo x, né, para sair do f de 8 até chegar ao f de 1, ele tem que cruzar o eixo x, e cruzar o eixo x significa que existe um valor, um a, entre 0 e 1, tal que essa função vale 0. E é justamente o que diz o teorema do valor intermediário, né? Se você tem a função contínua no intervalo fechado, né? E o f de um valor do intervalo é menor que 0, e o f no outro valor no outro extremo do intervalo é maior que 0, então com certeza, como eu estava comentando, essa função, por ser contínua, tem que cruzar o eixo x. E cruzar o eixo x significa que existe um ponto A tal que f de A igual a 0. Beleza? Então a gente já achou uma raiz. Beleza. Uma raiz a gente garantiu. Agora a gente tem que garantir que essa raiz A ela é única, né? Aí que entra o teorema de Rowley. Como é que a gente vai aplicar o teorema de Rowley? Bem, a gente vai aplicar ele para gerar um absurdo aqui, né? Como é que vai ser o absurdo? A gente não quer provar que só tem uma raiz, certo? Então suponha que ela tenha outra raiz, ou seja, suponha que existe um b diferente de a, tal que f de b seja igual a 0, né? Ou seja, existe uma outra raiz, existe um outro número diferente de a que zere essa função, né? Ou seja, que seja a raiz desse polinômio. Bem, então, olha o que está acontecendo. Você tem um a e um b, com a diferente de b, onde em a e em b a função está à mesma altura, né? E a função tem o mesmo valor, ou seja, f de a igual a f de b, que é igual a 0. Então, pelo teorema de Rowley, existiria um c dentro desse intervalo AB, tal que f' de c é igual a 0, ou seja, existiria um c que anularia que iria anular essa derivada. Beleza? O teorema de Rowley garante isso de certeza. Mas só que, por outro lado, se a gente calcular a derivada dessa função aqui, né? A derivada dessa função aqui, isso vai dar 2x ao quadrado mais 10. E isso é diferente de zero para qualquer que seja o número real. Então, ou seja, por um lado, o teorema de Rowley garante que tem alguém, se você supor que tem alguém que também anule essa função, ou seja, se você supor que essa equação tem outra raiz, o teorema de Rowley vai te garantir que existe um cara que vai anular a derivada. Mas só que, por outro lado, quando você calcular a derivada, você vai ver que a derivada dessa função é 2x ao quadrado mais 10, que é diferente de zero para qualquer número real. Então está tendo uma contradição aí, né? O teorema de Rowley diz uma coisa, mas a derivada nunca se anula. Então está gerando uma contradição. E da onde está vindo essa contradição? Essa contradição está vindo do fato de você supor que tem outras raízes, né? Que essa equação tem outro zero, né? Ou seja, que tem outra raiz, certo? Então, se a contradição vem dizendo que tem outra raiz, então não existe essa outra raiz, né? Então, esse A tem que ser único, né? Então, portanto, essa equação tem que ter apenas, não terá mais nenhuma raiz além dessa A, né? Porque se tiver outra vai gerar uma contradição. Beleza? Então isso é uma aplicação clássica aí do teorema de Rowley, certo? Um próximo resultado, não menos importante também, é o teorema do valor médio, né? E o que é que diz o teorema do valor médio? Bem, o teorema do valor médio, que eu vou apelidar ele aqui de TVM, certo? Por mais íntimos ele é o TVM. Seja uma função f uma função contínua no intervalo fechado e diferenciável no intervalo aberto, então existe um c no intervalo AB, tal que f' de c é igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Beleza? Ele lembra um pouco o teorema do valor médio, porque na verdade ele lembra um pouco o teorema de Rowley, porque ele é uma generalização do teorema de Rowley. Na verdade, é uma consequência do teorema de Rowley que deixa o teorema de Rowley mais geral. Bem, da mesma forma do teorema de Rowley, ele também tem um apelo geométrico, né? Qual é o apelo geométrico disso aqui? Vamos desenhar a situação aqui, né? Então, a gente tem uma função definida no intervalo fechado, e aqui eu não estou exigindo que A e B, ou que f de A e f de B estejam na mesma altura, né? Então, a gente já bota ela aqui em altura diferente. O que está acontecendo para a gente concluir isso aqui? Imagina aqui, eu vou traçar só uma linha mais clarinha aqui. Imagina a linha, uma reta que passa pelos pontos f de A e f de B.
certo? Se você reparar, a inclinação dessa reta aqui, né, o coeficiente angular dessa reta aqui é exatamente b menos a sobre f de b menos f de a sobre b menos a, né? É a tangente desse ângulo aqui, se eu imagino isso aqui como um triângulo retângulo. Então isso é o coeficiente dessa reta que liga f de a a f de b, certo? E aí, o que era de se esperar? Bem, se a gente tem essa reta passando por aqui e essa função é contínua, contínua e diferenciável, ou seja, ela é suave subindo para aqui e para cá, ou então ela desceria daqui para cá. Então o que está acontecendo? O que o teorema está dizendo? A gente pode transladar essa reta daqui até ela se tornar uma reta tangente ao gráfico da função. Ou seja, existe um C aí que está no intervalo entre A e B, tal que a reta tangente ao gráfico nesse ponto C, ela é paralela à reta que liga os pontos f de A a f de B, certo? Se você reparar bem, esse teorema de Rowley, o teorema do valor médio, ele generaliza o teorema de Rowley, né? Porque isso aqui, se você olhar de grosso modo, esse é o teorema de Rowley inclinado, né? Quando você faz um pouquinho de inclinação, né? O teorema de Rowley, essa reta aqui, ela estava paralela ao eixo X, então a gente conseguia trasladar ela para cima até tocar de forma tangente o gráfico. Aqui é a mesma coisa, a gente tem agora só que a reta está inclinada e a gente consegue trasladar ela paralelamente a essa reta original até que ela seja tangente, né? Então, esse teorema do valor médio, ele é consequência, claro, se você tem demonstração desse teorema do valor médio usando o teorema de Rowley, né? Você usa o teorema de Rowley para demonstrar isso aqui, né? E esse aqui é generalizado, né? Poderia se dizer que é o teorema de Rowley só que com inclinação. Beleza? Então vamos ver uma aplicação, né? Claro, de novo, isso aqui eu não estou demonstrando, só estou dando uma justificativa que realmente acontece isso, né? Então vamos ver uma aplicação aqui. Tem várias aplicações, eu vou por essa que é mais interessante, básica, mas bastante interessante. Seja f uma função diferenciável, de modo que f' de x seja igual a 2, né? Constante igual a 2 para todo x real, e f de 0 vale 5. Verifique, né, que a lei de formação dessa função ela tem que ser da forma 2x mais 5. Então, com a informação que a derivada é constante e que o f de 0 é igual a 5, então essa função tem que ser uma função afim dessa forma, certo? Vamos mostrar isso aí. Bem, considere x maior que 0 e aí a gente vai considerar o intervalo fechado 0x, certo? Bem, como essa função tem derivada em todo ponto e é constante, essa função é diferenciável e contínua, né? Diferenciável no aberto e contínua, diferenciável no fechado, contínuo no fechado e diferenciável no aberto, beleza? Bem, então a gente já está adequado ao teorema do valor médio, né? Então a gente vai aplicar o teorema do valor médio para esse intervalo aqui 0 a x. Então o que é que diz o teorema do valor médio? Bem, o teorema do valor médio vai garantir que existe um C no intervalo aberto de 0 a x, tal que f' de C é igual a f de x menos f de 0, x menos 0. Beleza? Só que esse valor aqui eu tenho, que é 5, e f' para qualquer número real, ele vale 2. Então, quando a gente substituir os valores, a gente vai ter que 2 é igual a f de x menos 5 sobre x, certo? E aí, só dando uma arrumada, a gente chega que f de x tem que ser a 2x mais 5. Bem, analogamente, se o x for menor que 0, a gente pode considerar um intervalo fechado de x a 0, e aí pelo teorema do valor médio, existe um C no intervalo aberto de x a 0, tal que f' de C é igual a 0 menos f de x sobre 0 menos x, né? E aí de novo, isso aqui vale 5, isso aqui vale 2, e aí dando uma arrumada, você chega que de fato essa função ela vale 2x mais 5. Bem, essas aplicações aqui foram aplicações básicas. Se vocês forem pesquisarem aí sobre o teorema do valor médio, teorema de Rowley, vocês vão encontrar bastante exercício, bastante aplicação, certo? Mas aí
Então, esse aqui é o básico e de novo o céu é o limite, vocês vão ver um monte de coisa por aí. Mas não se iluda, não é só essas aplicações não, tem um monte de coisa a mais. Mas por isso está satisfeita a aula de hoje. Bem, no mais, a aula de hoje fica por aqui e até a próxima. Valeu!